Seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliada, para darmos início a mais um programa cujo tema Recursos Imensuráveis, programa número 6 da série onde estamos estudando o Ser de Consciência Desperta, capítulo 10 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. E para nos explicar melhor sobre este assunto, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Sei que os recursos são imensuráveis, mas quando se trata de agradecer o telespectador, a TV Mundo Maior, toda a sua equipe, a TVC Canal 3, as demais afiliados e todos os seres que de uma forma direta ou indireta compõem esse cenário para que nós possamos existir como programa Despertar da Consciência, eu não tenho como mensurar o tamanho da gratidão que sentimos por esses seres. Mas vamos tentar fazer com que isso fique mensuráveis, dando o nosso contributo, explicando pelo menos algumas coisas ou entendendo junto essas situações desses recursos imensuráveis em nós e fora de nós, a nosso dispor. Ainda dentro desta etapa transformação, recursos imensuráveis vêm trazer o que para a nossa compreensão? Na realidade, ficaria mais adequado falar nessa etapa, ao invés de falarmos de transformação, ela não deixa de ser uma etapa de transformação, como já mensuramos. Nós construímos na etapa anterior e agora seria a manutenção do que foi construído, quer dizer, manter o que foi construído e com esse processo de transformação. Porque não necessariamente vai ser necessário essa transformação. Se foi uma boa construção, agora eu vou incrementar essa construção. Eu preciso manter o que eu construí. Por exemplo, eu fundei uma empresa, para lá eu preciso fazer com que a empresa fique de pé. E o terceiro momento que seria o processo de transformação, que é o processo de iluminação de fato. Mas isso não invalida a nossa intenção. Então, esses recursos imensuráveis, conforme nós fomos traçando as linhas gerais no programa anterior, nós podemos ver agora que alimentar de fato, porque nós vamos falar agora dos recursos imensuráveis ou formas incontáveis de alimentação. Daqui a pouco, no próximo programa, nós vamos fazer o processo de integração mais conscientizada desses valores e depois, no programa posterior da alimentação consciente, relembrar no primeiro bloco, no segundo e no terceiro, esses 3 programas e depois fazer um fechamento no final. Então, nós vamos perceber que, desde a leitura, como nós falamos, é um processo de alimentação. Uma música, o contato com alguém, um diálogo. Agora, eu quero entender mais intimamente como é isso. O processo entre terapeuta e paciente, entre professor e aluno, entre patrão e funcionário, entre pais e filhos, esposa e esposa, namorados. Essa permuta incessante que ocorre sem que percebamos. Por exemplo, vou dar uma forma bastante simples. Eu estou diante de um alimento, pode ser do reino vegetal, mineral ou animal. Esse alimento em si traz uma hereditariedade, uma experiência vivenciada em várias etapas, que é dele. Por mais que eu não interfira no seu universo, ele sabe fazer aquilo. Mas eu posso acrescentar nesse elemento recursos incontáveis da minha consciência, valores morais e espirituais, forças norteadoras para que esse elemento entre no outro ser e já comece a transformação da estrutura do DNA de quem vai comer, que é o que a engenharia de alimentos prova na atualidade, essa veracidade. E como já sabemos isso há milênios. E, ao mesmo tempo, ele pode transformar-se, além desse elemento que vai reorganizar a estrutura ou o cronograma organizacional das células físicas, ele pode ser um alimento que vai alterar o comportamento emocional do indivíduo. Ele já pode chegar com uma energia que vai terapeutear os conflitos nesta área psicoemocional. E, ao mesmo tempo, ele pode trazer facetas de organizações nos relacionamentos desses indivíduos com outros indivíduos, que pode ser o que está acontecendo no seu cenário. Por isso, as possibilidades são imensuráveis. Agora, eu, como terapeuta, como alguém que está conduzindo a realidade, eu preciso ter consciência disso e estar exercitando isso em meu cenário, ou, no mínimo, intencionando, de fato, vivenciar isso nas próximas etapas. Do contrário, eu não vou ter êxito naquilo que vou dizer, naquilo que vou compartilhar.
Sendo a alimentação também boas leituras, uma boa música, uma boa conversa, por que ainda necessitamos tanto do alimento na sua forma animal, vegetal? Porque ignoramos todas essas realidades. Por isso que o nosso sonho, o nosso projeto, não temos recurso, temos o sonho, que é um pensamento que não nasceu. Esperamos que os recursos cheguem, e até uma ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, do nosso programa, perguntou por que você não tem o seu próprio espaço. Eu já tenho na mente, no virtual. Agora nos faltam os recursos para construir esse espaço como laboratório, porque lá nós gostaríamos de possibilitar essas coisas a quem se dispor a estudar conosco. Então, o alimento antes do alimento físico, o alimento pelo amor. O amor que eu consigo desenvolver a meu respeito, a minha própria realidade, porque nós vamos estudar a realidade do indivíduo, que ele vai despertar esse amor por si mesmo, para nutrir a sua própria condição. O amor pelo gesto do pensamento, da verbalização da palavra, da sua conduta, em variadas frequências. O amor pela respiração, o amor através da água no banho, da água que se toma, várias coisas que nós não consideramos tecnicamente o alimento físico em si, que ficaríamos deixando por conta desse alimento somente aquilo que nós comemos nas refeições, tanto no café da manhã, no almoço e no jantar, tendo a água ali só como um acessório e não como alimento como não vemos normalmente. Mas explorando todos esses processos de visualização, de oração, de meditação, de uma gama muito vasta de processos de alimentação, o abraço, o sorriso, o olhar, o toque, o assistir um filme, tudo que for possível colocar à disposição. Só no último caso ir para a parte da alimentação física. E se formos, vamos ter a noção de como plantar um alimento, de como armazenar um alimento, de como confeccionar um alimento, de como nos postar perante esse alimento. É possível que a maioria, no final, não tenha mais necessidade de comer. Então, o alimento na sua forma física deveria ser o último recurso? O último recurso, e hoje, sem medo de me equivocar, o corpo não assimila mais do que 5% do alimento que comemos. Aquele café da manhã que deve ser como um rei, aquele almoço como um príncipe, mesmo o jantar como um mendigo. Não passa mais de 5%. Porque se mais de 70% vem do ar que respiramos, nós sabemos a quantidade que a luz traz de alimento principalmente para a nossa estrutura óssea, mas é para o corpo inteiro. Sabemos da quantidade que vem através da água no banho. Agora imagine as leituras, as músicas, os abraços. Não vai ficar mais do que 5% para o alimento que ingerimos. E agora pode ter uma quantidade muito grande desse alimento vindo para o meu cenário, no cultivo desse alimento, no cuidar desse alimento, no sentido de armazenamento, de confecção. Eu vou extrair dessa essência consciencial incontáveis realidades que pode nutrir sem que eu precise matar a forma. Que é o caso de abraçar uma árvore, o contato com a terra, o tirar o sapato e andar descalço, o contato com a água, tanto no rio, a água corrente, quanto a água do banho. Várias situações que podem ser nutridoras e ampliar as possibilidades se eu tiver consciência do que estou fazendo. Então, na verdade, requer também uma educação do nosso estômago, porque muitas vezes comemos porque, meu estômago está necessitando. Coitadinho do estômago, ele não tem nada a ver com isso. O meu estômagozinho era um pouquinho avantajado, eu comia um pouquinho mais de 1 quilo, às vezes até quase 1,5 quilo, porque eu não entendia. Porque como 1 litro de refrigerante durante a refeição. O meu estômago deve ter mais do que 1 litro, porque eu comia mais de 1 quilo, então ele deve ter mais do que 2 litros. Imagine o tamanho disso. Quando eu fui fazendo a reeducação alimentar, porque as células morrem muito rápidas, se morre muito rápido e não tem nada para trabalhar ali no estômago, tem menos coisa, ele vai encolhendo. Hoje meu estômago está bem reduzido, eu acho que ele cabe pouco mais, pelo tanto que eu como às vezes de uma só vez, eu calculo um pouco mais de meio litro. E ele tinha muito mais de 2 litros.
a depender da situação que eu me encontrava, dava para se perceber isso. Então, nós mesmos, a depender dessa reeducação, dessa conduta, nós vamos fazendo as cirurgias redutivas dos órgãos, que antes usados de uma forma, agora estão sendo usados de outra forma, muito mais ordeira, muito mais harmônica. Então, não é o estômago que tem fome, são os nossos sentidos que registram os olhos, a audição, o olfato, o paladar, são eles que aguçam o nosso paladar, principalmente se não tivermos o olfato em dia, o paladar não é excitado. Se não tivéssemos os olhos, esse paladar, esse olfato não seria chamado a atenção. Se não tivéssemos a audição, muito menos. O tato para tocar nas coisas. Então, se os sentidos forem educados, o estômago vai ficar tranquilo, sereno. Além dos sentidos, os condicionamentos também, porque eu posso estar dentro de um ambiente onde naquele momento eu posso não ter estímulo algum, visual, também de paladar, tudo isso pode não estar nesse momento aguçando os meus sentidos, mas pelo condicionamento de horários e até de hábitos mesmo, isso pode então fazer com que eu imagine que esteja com fome. Exato, porque acostuma-se, ou normalmente ou corriqueiramente, comemos por hábitos, por prazer e muito raramente comemos por necessidade. Okay. Então é essa reeducação, essa mudança comportamental, mudança de hábito. Então deixamos este assunto um pouquinho mais para o nosso próximo bloco. E você pode estar assistindo os nossos programas anteriores, nossas séries anteriores ou toda a grade de programação da TV Mundo Maior acessando o nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos para o intervalo e já voltamos.